Mais uma vez, boa noite a todos e todas. É sempre bom estar aqui com você nesse GC Online, que é o nosso encontro semanal, para nós sermos abençoados por você e poder te abençoar também nesse nosso pequeno GC aqui, nesse nosso grupo de crescimento aqui. Como sempre, está aqui com a gente aqui o Anderson, Raíssa e Tairone. Eu vou falar para você que pelo menos uma vez ao mês a gente tem uma lição que é livre. Nessa lição a gente fala de coisas atuais, ou fala daquilo que o líder de GC decidir falar de acordo com a realidade do seu GC. A gente vai ter essa lição livre hoje a gente vai ter esse tempo livre aqui e nós vamos tentar recapitular tudo que nós já falamos desde o início desse estudo do Sermão da Montanha até aqui. Ok? Antes de começar, ou já nesse início, eu queria orar por você, com você, em nome de Jesus. Quero pedir para você fechar os seus olhos de onde você estiver, para a gente poder fazer uma oração ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, nós engrandecemos o teu nome, Pai. Muito obrigado pela tua fidelidade, pela graça do Senhor, pelo seu poder, Pai, que nos alcançou e nos alcança, Pai. Obrigado, Pai, por nos manter firmes, ó Deus. Obrigado, Pai, pela sua fidelidade, Pai, que tem nos sustentado sempre, Pai. Muito obrigado, Pai, por ser fiel, por ser leal, Pai. Nós pedimos ao Senhor, Pai, para que no tempo desse nosso encontro aqui, vidas possam ser alcançadas pelo Senhor, onde quer que elas estejam, ó Pai. Pedimos também, Pai, para que cada líder de GC possa ser fortalecido, revigorado, Pai, para não desistir, Pai, do seu GC. A gente também quer orar aqui, Pai, pelos irmãos que se encontram com qualquer tipo de enfermidade, pelos irmãos, ó Pai, que estão presos, pelos que estão em asilos, ó Pai, o nosso desejo é que cada pessoa que participar desse GC possa ser abençoada pelo Senhor, Pai. Nós queremos te adorar, te exaltar neste tempo aqui e queremos também aplicar os ensinamentos aqui à nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Raíssa. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Oh, diante do teu altar. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Tu és tudo. Tu és maravilhoso. Tu és a vida em nós.
quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Pai, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és bom, Tu és fiel e totalmente suficiente para todas as questões da nossa existência, Pai. Muito obrigado pela sua bondade, pela sua fidelidade, Pai. Obrigado pelo seu carinho por nós, obrigado pelo seu amor incondicional, Pai. Muito obrigado, Pai, por nos ensinar, né? Obrigado, Pai, por ser esse Deus tão presente, tão real para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, hoje é um dia de IGC, de lição livre, e a gente decidiu aqui entre a gente que nós iríamos então recapitular tudo que nós já falamos do Sermão do Monte até aqui, ou mais ou menos tocando nos pontos principais, desde as bem-aventuranças até onde nós chegamos aqui, né? Então vamos começar aqui então pensando um pouco sobre as próprias bem-aventuranças. Vou ler aqui, a gente lê e comenta um pouco sobre os ensinamentos que tem naquela parte, ou nesse trecho aqui do texto. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então aqui no Sermão da Montanha, né, no capítulo 5, do verso 1 até o verso 12, a gente está aqui lendo aquelas bem-aventuranças, eu lembro que nós dissemos aqui, que são características que devem estar presentes na vida cristã. Né? Não é que o cristão escolhe uma dessas e vive, ele é convidado a viver toda essa realidade. Ao longo desse nosso estudo aqui, Raíssa, o Anderson e Tairone também, o que mais chamou a atenção, ou qual que é a bem-aventurança que mais dialoga contigo, qual que você mais compreende, a que você mais usa nesse sentido? Então, como você falou que não dá para desvincular-se nenhuma, eu consigo perceber e destaca meu olhar ao ler isso sobre esse anúncio que ele é totalmente invertido diante de todos os reinos.
ele vem anunciando que esse reino ele é filho daquele que é pobre, daquele que chora, daquele que é perseguido. Então, eu vejo que diante de um reinado humano, reinado comum, a gente percebe que quem tem mais força, quem tem destaque maior, aquele que possui riquezas, aquele que é o valente, aquele que é o forte, é ele que se destaca diante da leitura de todos os reinos. Só que esse reino ele vem invertindo o papel. Ele vai dar destaque, ele vai dar olhar àquele que não tem recurso nenhum, aquele que é marginalizado, aquele que realmente é pobre. Falta totalmente, não somente recurso físico, mas ele é pobre em todos os quesitos, até mesmo de olhar, de atenção, em tudo falta nisso. Aqueles que choram, aqueles que são perseguidos, aquele que chora porque tem tristeza. Existe uma coisa que o incomoda. Então ele também ele é contemplado. E aqueles que são perseguidos e diante daqueles que são mansos, né? Então tudo aquilo que nós entendemos como fraqueza, que nós não queremos perto de nós, nós vemos esse reino e falamos, olha, vou começar por eles, o meu destaque maior é esse. Então, assim, essa é a beleza, uma das belezas, são inúmeras, que eu consigo perceber assim, de imediato ao ler essa passagem. Pode-se dizer, então, que nas bem-aventuranças, Jesus está dando ênfase à nossa humanização. Olha, parece que ele está falando com gente que chora, com gente que tem sede e fome de justiça, com gente que tem um coração puro, gente misericordiosa. Então, posso dizer então que é um diálogo que Cristo está iniciando com os seus discípulos para falar sobre uma humanidade mais real, né? Falar sobre o reino dos humanos, né? O reino a qual ele convida os humanos. E até mesmo contrapor, né? É como se, um pouco mais à frente, nós vamos ver que ele vai começar a fazer comparações. Visto que Moisés diz, eu porém vos digo isso, parece que quando ele apresenta aqui as bem-aventuranças, ele está confrontando um sistema que já existia ali. Olha, o que se espera dos meus seguidores é isso aqui, e não isso. Né? Porque facilmente, talvez, os cristãos daquela época fossem ser ludibriados por qualquer governante ou por qualquer pessoa. Não, olha só, é isso aqui. Ao mesmo tempo que ele apresenta as características de quem o segue, ele também se torna fundamental para esse seguidor. Porque ninguém que veio antes e ninguém que viria depois dele teria capacidade de saciar essa fome de justiça, essa sede de justiça. Ninguém iria tentar promover a paz como ele promoveu a paz. Então, parece que nas bem-aventuranças, além de falar sobre a humanidade, sobre como ser um ser humano, como ser um ser humano na vida com Cristo, ele fala também sobre ele como a única esperança de que nós vivamos essa humanidade aperfeiçoada. É interessante que desde o início dos Velho Testamento, assim, você percebe Deus falando sobre o reino. Esse reino que ele traria, a qual ele seria o rei. E percebe-se que Israel escolheu ali no livro de Reis um rei para si. Parece que eles falaram assim, Deus, eu não quero seu reinado, eu quero meu próprio rei. E diante do reinado humano, eles começaram a ter esse costume, esse hábito de ter esse tipo de governo. Aí Cristo falou assim, mostrar para vocês estão acostumados com esse tipo de governo, mas o reino que eu convidei vocês a participarem é esse. Então, ele mostra esse contraste, é visível esse contraste entre o reino humano e o reino que ele vem estabelecer, que nós chamamos de reino dos céus, reino de Deus, enfim. É contracultural. Com certeza. E ainda mais se a gente pegar essa definição de bem-aventurados como felizes, que lógica que tem nessa parte aqui, por exemplo? Felizes são vocês quando por minha causa forem insultados e perseguidos. Parece que não tem lógica. E é ele vem exatamente apresentando um outro reino. Por quê? Porque Israel, e nós faremos isso também, nós buscamos um rei que nos prometa benefícios, e não um rei que nos promete sofrimento. Não, eu não quero sofrimento. Mesmo que após o sofrimento ele prometa que vai vir tempos de bonança e de paz, ninguém vai querer. E Cristo vem o quê? Apresentando um reino contracultural. Olha, fiquem felizes se vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Né? Parece que por aquilo que ele fala, ele é completamente diferente de quem veio antes e viria depois dele. Não tem ninguém, nenhum imperador, nenhum outro rei, nenhum monarca que tenha falado palavras desse jeito. Né? Porque são palavras que até confundem um pouco. Por exemplo, felizes são vocês quando forem insultados e perseguidos por causa do meu nome. Isso é bom ou isso é ruim? Porque parece que é ruim ser perseguido. Parece que é ruim ser insultado. Não, não é ruim não. Né? Então ele ensina a gente a olhar para o mundo, para a perseguição, para os insultos, para as dificuldades, com outro olhar também. Então parece que essas características, as bem-aventuranças, ela convida o cristão a se permitir viver esse processo de transformação, de amadurecimento, que é a santificação que nós falamos. E aí, Raíssa, quando você
lê as bem-aventuranças, qual é que chama mais atenção? Qual é que nas lições que nós tivemos aqui, qual foi a que mais te marcou, que você mais gosta, algo parecido? Quando nós falamos das bem-aventuranças, é muito interessante porque dá ênfase ao nosso interior, à nossa real motivação do nosso coração. E uma que me chamou super atenção é bem-aventurados mansos, porque esse é o desafio de qualquer ser humano, ser manso, ter um coração ensinável. Ainda mais numa época em que a gente vive, em que ser manso parece que é ser bobo. Sim. Eu não sou bobo, eu não vou levar desaforo para casa, em várias outras situações. E não é isso que o texto está propondo para a gente. Parece que o manso, ele é alguém que pondera. Ele é alguém que não age por impulso, ele é alguém que, alguém que tem controle de toda a força, tem equilíbrio. Aqui, né? Tairone, você está quietinho aí? Né? Deixa eu te perguntar aqui, para você, fala uma bem-aventurança que te chama a atenção, que você gosta, que te traz um entendimento, que te traz um refrigério, só de ler ou ouvir algo assim. Bom, na verdade, é uma junção de todas, né? Mas os que choram e os humildes é o que me traz mais ânimo, né? Eu gosto muito dessa bem-aventurança, sabe, dos que choram. Né? Primeiro por causa da definição real do choro ali, mas também porque eu trato o choro como algo amplo, entendeu? Então, eu trato aqui, felizes são bem-aventurados que choram. Qualquer pessoa, em qualquer lugar que possa estar chorando, eu englobo dentro dessa bem-aventurança aqui e eu penso que enquanto há um choro, existe um trabalho a ser feito. Porque no final de tudo, o que Apocalipse relata pra gente é que não haverá nem mais choro, nem mais dor. Então não vai haver mais motivo para poder chorar, entendeu? Nós iremos somente regozijar. Tá, e aí a outra parte em que a gente pode falar aqui agora é exatamente sobre sal da terra e luz do mundo, né? E ele fala assim, vocês são sal da terra, né? Mas se o sal perder o seu sabor, como é que nós podemos restaurá-lo? Ele não vai servir para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ela ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Como é que vocês entendem esse texto, na medida em que a gente foi dialogando aqui acerca dele? Então, o que dá para você entender esse texto é essa briga constante que nós temos entre o ser e o fazer. Esse texto ele destaca muito o ser, né? O ser luz, o ser sal, e quanto é importante você ser esse cristão, ser esse apaziguador, ser anunciante desse novo reino no tempo presente. Onde existe tanta injustiça, onde existe tanto choro, onde existe tanto pranto, existe aqueles que vai ser esse que vai intervir, aquele que vai ser o modificador de ambiente. Então, sim, ser sal, ser luz, ser esse que vai ser resposta de Deus, é aquele que é tão aguardado, é aquele que a criação aguarda com gemidos, né, para que ele se manifeste. Então, assim, entre esse grande briga que nós temos entre o ser e o fazer, não está no querer aparecer ser cristão, sim, ou querer ser luz, ou forçar para ser sal. Mas eu entender para que eu fui chamado, entender aquele que me chamou está me capacitando e eu sair fluindo de forma orgânica e também, sim, proposital, planejada, sendo esse anunciante, sendo esse que vai intervir no meio ambiente. E com equilíbrio também, né? Porque já reparou quando a gente faz um arroz, se você colocar muito sal, ninguém consegue comer, fica salgado demais. Mas ele também, sem sal, ele perde totalmente o sabor, então... Eu lembro que nós falamos, quando demos essa lição aqui, nós falamos sobre essa questão do equilíbrio, né? Até mesmo para que a gente consiga cumprir o nosso propósito. Sim. O nosso propósito não é salgar o mundo de forma que o mundo fique intragável. O nosso propósito é proteger o mundo da putrificação, né? Nós falamos sobre isso, né? Que o sal aqui, ele é a fim de proteger. E o Anderson falou um negócio que é muito verdade, que é orgânico. O sal salga e a luz ilumina. É natural. E não quer dizer que por ser natural não é intencional. É intencional também, mas é natural. Segue o caminho normal. Me chama muita atenção a responsabilidade que ele joga pra gente. Vocês são sal da terra e luz no mundo. Se a luz de vocês não brilharem, o povo, além de ficar na escuridão, não vai glorificar Deus.
E é uma responsabilidade que ele joga em nós desde o Gênesis. Parece que ele está nos relembrando, né? Quando ele nos colocou como esse guardador da terra, né? Sobre esse guardador. Nós temos discutido muito isso, somente na Lagoinha Savassi, sobre a nossa responsabilidade, até mesmo com o meio ambiente. Nós estamos num cenário de pandemia que veio, sim, por negligência nossa com o meio ambiente, com animais, com a nossa criação. E como isso tem retorno, né? Como nós sofremos retorno, às vezes, da natureza, da criação, por não sermos eficazes naquilo que Deus nos colocou. Então, a não ser sal e não ser luz, além de ser, podemos dizer, esse privilégio, podemos dizer, mas também essa... Esqueci a palavra que você quer falar agora. Sobre essa, não cobrança. Responsabilidade. Tipo assim, como é a responsabilidade de sermos sal e luz, é que nós vamos ver. Se nós não agirmos como devemos agir, vamos ter retorno, né? Daquilo que Deus nos colocou para ser guardiãos, aqueles que vai guardar tanto o nosso próximo, né? Guardador do seu irmão, quando ele perguntou a Caim, mas também do meio ambiente. Enfim, de tudo que Deus nos colocou aqui para organizar. Nos faz avaliar, né? Qual que tem sido as nossas ações. E qual tem sido o impacto que as nossas ações têm causado na vida do outro. Sim. E é engraçado porque as bem-aventuranças e a continuidade do texto pretende apresentar para nós uma ética, né, que é uma oposição, né, não é um moralismo, né, vazio de Deus, não é assim um punhado de regras, é uma ética do reino vindouro. E Cristo ele é tão intencional que nós poderíamos argumentar assim, mas vamos deixar para viver isso no reino quando ele vier. Não, comecem a viver isso agora. Por quê? Porque o reino, ele já é presente hoje e ele virá também. Então, quando nós começamos a viver essa realidade das bem-aventuranças, entendemos nossa responsabilidade enquanto pessoas que vão iluminar o mundo e dar sabor ao mundo, né? E é muito importante acerca do sal e do dar sabor, que a gente precisa entender o time certo, o tempo certo, da gente poder temperar. Porque se a gente não for no tempo certo, talvez a gente perca a oportunidade. Você falou muito bem sobre esse reino que já inaugurou. Cristo veio inaugurar esse reino. E nessa compreensão de que o reino já começou, nos faz entender que até aqueles que choram serão consolados, aqueles que são perseguidos, eles serão amparados pelo Senhor. E aquele convite para sermos mansos, né? Em meio a tanta perseguição, em meio a tanto conflitos que nós vamos ter, tanto internos quanto externos, a esse convite, nós temos acesso a isso, né, Rafa? Exatamente. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Brilha a luz de vocês diante dos homens, para que os homens possam glorificar a Deus, né? E o oposto é uma verdade. Se vocês não brilham diante dos homens, eles não vão glorificar a Deus. Eu falei sobre essa responsabilidade que nós temos aqui e é pesada, né? É pesada por quê? Porque demanda da gente uma vida intencional. Onde eu estou, eu sou luz. Não há a menor possibilidade. Ou eu nunca fui luz, ou eu sou luz. E se eu sou luz, eu não posso negligenciar os lugares, os momentos, as circunstâncias, as famílias, as pessoas que eu preciso iluminar com a minha vida. Entendeu? Não tem como eu falar assim, mas não é um pisca-pisca, é uma luz constante que nós somos convidados a ser. Se eu sou sal, eu sou convidado, desafiado a dar sabor a todo instante, a todo momento. Opa, deixa eu dar sabor aqui, porque é minha responsabilidade. Tairone, como é que você entende essa parte do nosso dar sabor, do testemunho, de ser sal da terra e luz do mundo? Como é que isso veio para você ao longo das lições que nós estudamos aqui? Então, interessante, eu vou até dar um exemplo da minha caminhada. Antes eu tinha muito aquela questão de não misturar com o ímpio, não sentar à mesa nos escarnecedores. Então, com essa, principalmente, ela ser luz no mundo, eu percebo que ser a luz não é você ficar distante das trevas, mas você ir até ela para iluminá-la. Então, nessa lição eu aprendi muito com essa junção aí. Legal, e isso que ele falou é verdade, né? Porque a luz, ela dissipa a escuridão. E ela dissipa porque ela está num processo contínuo de expansão. A luz está entrando, e onde a luz está entrando, as trevas vão se dissipando. Então, diz muito respeito também acerca da gente ter essa convicção da nossa missão, né? Mas eu tenho um parente que não é cristão, tenho um tio, tenho um pai, tenho alguém. Seja luz. E ser luz não é você ficar falando, tendo que pregar sempre. Ser luz é você viver uma vida. Porque uma ética falada e não vivida, talvez seja só filosofia. Verdade. Às vezes você fala muito bem, né? Por exemplo, nós às vezes a gente reproduz muito bem o que Cristo falou e fez. E a gente vive.
E algo belo também desse reino, que esse reino ele extrapola até mesmo o nosso âmbito religioso. Ele nos convida e nos chama para sermos luz para todos, não somente para aqueles que são da mesma fé que nós. Esse reino ele vai trazer justiça para todos, para que todos conheçam essa luz, né? Para que todos sejam iluminados. Então, eu vou ser cristão não somente em ambientes seletivos, não em ambientes eclesiais, não vou ser essa luz apenas nos meus cultos ou reuniões. Sim. Eu vou ser para todos, eu vou liberar essa justiça, eu vou ser essa fome para o faminto para onde estiver, eu vou ser esse reino. Porque nós somos o quê? Esse reino ambulantes. Somos esses anunciadores desse reino. E onde estivermos, porque em todo lugar há prantos, há em todo lugar aquele que necessita dessa luz. Então, a nossa missão, ao olharmos para essa esfera em alcance maior, que é todo o mundo, a gente fala assim, nossa, grande é o nosso trabalho, né? E é como se as palavras de Jesus, quando diz que a gente é sal da terra e luz do mundo, é como se ele estivesse dizendo assim, eu estou enviando vocês para o mundo. Vocês vão a lugares escuros. Vocês vão em lugares onde a morte reina, né? E isso que o Tarone falou faz muito sentido, porque eu, por ter recebido Cristo, eu quero agora me eximir da responsabilidade de iluminar lugares que um dia eu andei por lá. Então, assim, você que está participando desse encontro, né, nesse ponto aqui dessa lição, quando nós demos ela, nós falamos sobre essa responsabilidade de quê? De nós continuarmos tendo contato com pessoas que não conhecem a Cristo, que não amam a Cristo. Por quê? Porque nós somos luz e não tem como a gente dizer... Quando eu decido não ter contato com um certo tipo de pessoas ou um grupo de pessoas, o que eu estou dizendo, em outras palavras, é que esse grupo de pessoas merece estar na escuridão. Porque eu, como luz, não vou iluminar. Não tem a menor possibilidade de ser real. Né? A profecia de Isaías diz que Jesus, quando nasce, havia um povo que estava em escuridão e viu luz, que é Jesus. Né? Uma outra parte da lição que nós estudamos também é sobre a lei. E vamos aqui ler um pouquinho para comentar sobre ela também. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei. Desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Né? Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que os menores, e ensinar aos outros a repetirem esse mesmo ato, será chamado menor no reino dos céus. Então, aqui nessa lição que nós demos sobre Cristo ter cumprido a lei, nós falamos, inclusive, sobre a importância da lei, porque ela aponta para Jesus, ela mostra a nossa incapacidade, ela aponta para Jesus, né? E nós agora obedecemos essa lei por causa do amor. O que governa sobre nós é a lei do amor, né? Porque Cristo é quem cumpriu toda a lei. Aquilo que a gente não conseguiu fazer, Cristo conseguiu fazer. E aí, Anderson, e essa relação Jesus, Moisés, lei, graça, como é que isso fica na sua mente? Como é que você lida no seu GC, com o grupo de pessoas com quem você se reúne? Como é que vocês falam sobre esse equilíbrio, falam sobre essas manifestações de Deus? Falar sobre a lei, falar sobre a graça, não é uma coisa, eu não vejo como uma coisa antagônica, uma coisa distinta. Eu vejo como uma coisa progressiva. A Bíblia fala que a lei ela é boa. A gente tem o costume de falar muito, de pegar a graça, comparar a graça com a lei, e fazemos essa comparação e ficar uma em detrimento à outra. Na verdade, nós percebemos sempre Deus manifestando graça desde o Gênesis, né? Sempre Ele vem com essa face graciosa. E a lei, a Bíblia fala que a lei é boa, que a lei ela vai denunciar em nós. Eu vejo isso, que ela denuncia em nós quão de erro que é em nós e quão perfeito é o nosso Deus. E quão incapaz nós somos de alcançar esse Deus se formos por meio meritocrático. Então, vai denunciar que há falência em nós, mostrar a grandeza dele, mas aí vem a graça que vai ponderar isso tudo, que vai nos fazer alcançar isso, não por meio próprio, né? Mas ele nos elevando. Então, assim, quando eu falo sobre isso, trazendo Jesus e Moisés na mesa, ou em qualquer discussão sobre isso, nós vemos mostrar realmente a nossa humanidade, a nossa finitude e a grandeza de Deus. Esse é o amparo que eu traço. E é engraçado porque, te ouvindo falar, eu fico pensando que a própria lei é manifestação da graça de Deus. Porque a gente não tinha um norte sobre as nossas ações. E a lei nos deu um norte. Olha, vocês não vão conseguir. Olha, vocês estão errados. Olha.
eu ouvi, lendo com os historiadores, eles falavam assim que os filhos de Abraão, né, que os que saíram ali do Egito, agora imagina uma família que cresceu totalmente bestializada, né, assim, desgovernada, uma família simplesmente grande, que se tornou agora em número de milhões, saindo, sem ser totalmente descivilizada, né? A lei, ela serve como essa civilização, essa lei para ficar ordem nessa família que saiu, assim, desgovernada por Egito. Então, assim, havia necessidade até mesmo real, emergente naquele tempo. Imagina, uma família que cresceu muito, imagina um terreiro só de família. Como que é bagunçado um terreiro de família? Para organizar aquela sociedade nova. Nova que está fazendo. Senão eles sairiam dali do Egito e ficariam sem rumo. Então a lei também é dada para poder civilizar os irmãos ali, os hebreus, quando eles saem do Egito. Raíssa, como é que você entende essa questão da lei, de Cristo cumprir a lei, dele trazer um novo sentido para a lei, de como nós cristãos lidamos com a lei e graça? Eu trago isso para nós, para mim, como ser humano, porque realmente é libertador, porque a lei denuncia o nosso pecado e aí nós conseguimos ver que sem o sacrifício de Cristo, nada ali seria possível. Nós não conseguiríamos alcançar nada e agora, por conta da graça, por conta desse sacrifício que nós conseguimos alcançar. Exatamente. Então acaba que nós voltamos aqui àquilo que foi dito já, a lei é boa, né? E ela é boa e ela foi útil para um período específico, e quando Cristo surge, ele traz um novo significado para um período específico, e talvez nós devêssemos ler agora para um período específico também, para que nós possamos também dialogar com o mundo todo, né? com as pessoas. Porque, por exemplo, se nós pegarmos algumas leis cerimoniais que Deus instituiu para o povo hebreu, não cabe para a gente, né? Então tem que ter também essa sensibilidade de perceber o que é uma norma, que é constante, é para nós, e o que era temporal, uma norma temporal para um povo específico, né? Quer falar algo, Tairone, sobre a lei, sobre graça, sempre foi muito tranquilo para você na sua cabeça, lei e graça, você dividiu em dualidade, como é que foi, como é que é? Às vezes é um desafio cumprir a lei, mexe com o nosso interior, mas eu entendo que a lei ela é necessária, né? Porque ela dá uma direção. Dá uma direção. Porque ela restringe a gente também, sinaliza. Porque se fosse somente a lei, talvez a gente fosse ficar um pouco desconfiado, porque a justiça que há na lei, ninguém vai ser justificado. Mas como logo em subsequência da lei, mas também se faz presente para ajudar no cumprimento, ou para ajudar na caminhada, ou para a gente não estar sozinho. Não é só assim, façam isso. Né? Lembrando assim, durante muito tempo em que o povo está acampado no arraial, ali no deserto, Deus está ali presente ali. Então, ao mesmo tempo em que Moisés vai até o Monte Sinai e recebe as tábuas da lei, né, o povo também percebe as manifestações de Deus em meio ao arraial. Então, assim, a gente não está abandonado à própria sorte. Então, aquele que obedecer à lei, ok. Aquele que não obedecer está condenado. Não. Para aquele que consegue obedecer, ele não consegue obedecer tudo. Para aquele que não consegue obedecer tudo, tem alguém que vai cumprir, tem alguém que vai capacitar esse e essa para poder viver essa realidade aí. Interessante que a moral, o aspecto moral, ele denuncia uma ética por detrás. Então, assim, a moral, ela pega da raiz da ética. Então, o que eu tenho como ética, eu vou expressar isso de forma moral, eu vou aplicar na minha vida. Então, assim, ao ver a lei, a gente consegue entender a ética que está de trás disso. Quando você lê a lei, você vê o coração de Deus, essa ética que nós estamos falando sobre esse reino de Deus. Sobre essa ética que é maior, essa ética que é do respeito ao próximo, essa ética que é de justiça, essa ética que é de igualdade, que é de reconciliação. Então, assim, a moral mesmo, ela só vai denunciar uma ética que está por trás, um coração que está por trás. E você percebe essa ética do reino na lei. Ela vem anunciando, bem de forma reduzida, bem primária, mas como foi progressiva toda a revelação, a gente percebe ali sendo anunciada e completa em Jesus, né? Exatamente. Então, a gente entende que a lei, ela sinaliza para a gente a nossa incapacidade, também aponta para Jesus, porque ele é o cumprimento de toda a lei. A gente entende a importância dela, não só no contexto em que foi dada, não só para um povo específico, mas também os desdobramentos de interpretação para nós aqui hoje, ok? A gente também entende que Cristo é aquele ser que conseguiu cumprir toda a lei, então por isso nós estamos nele.
Nós somos justificados não por causa da nossa obediência à lei, mas por causa da obediência dele, por causa do sofrimento dele. Houve uma lição, houve uma semana em que numa lição, nós falamos sobre o homicídio, né, que é também dos assuntos que Cristo fala aqui no Sermão da Montanha. Eu quero ler aqui uma parte para a gente poder comentar sobre isso. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Porém, eu vos digo que qualquer um que se irá, ou qualquer um que pensar mal contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E aí? Bem aqui que nós estamos falando já, né? Dessa denúncia que há do nosso coração, né? Aqui vem falando sobre qual é o motivo de você cumprir a lei. Não somente um aspecto moral, algo que foi implantado em você, para você fazer, mas é porque como você entende, né? Como está o seu coração diante dessa prática, diante da lei. Exatamente. Parece que esse texto chama a nossa atenção mais uma vez, né, para as motivações do nosso coração. Né? Porque Moisés recebeu, na verdade, as tábuas da lei e lá dizia: não matarás. É um dos 10 mandamentos, né? Decálogo, né? E aí agora aparece um homem chamado Jesus e fala assim: ok, vocês leram e interpretaram literalmente para não matar. Mas embaixo desse não matar tem muita coisa escrita. Não sinta isso, não pense isso, não dê vazão àquilo, porque senão você vai chegar ao ponto de matar alguém. Parece um convite a você refletir sobre o que você vive, né? Sobre a sua prática de fé. Às vezes nós temos apenas uma repetição de fé, repetimos o que foi ensinado pelos pais, pelos avós, nós nem sabemos por que nós cumprimos, nem sabemos por que estamos fazendo aquilo. Parece um convite aí, reflete naquilo que você está vivendo, reflete sobre a sua vida, sabe? E traz ênfase também ao nosso coração, né? Porque eu lembro que nesse dia que nós falamos sobre esse tema, você perguntou, né? Você já matou alguém? E logo a nossa resposta foi não, nunca matei ninguém. Mas ao longo da lição, a gente pôde perceber qual que é o real significado, que talvez nós nunca praticamos nenhum homicídio, mas no nosso coração nós já cancelamos alguém, nós já matamos, literalmente, com intenção e sem intenção. E exatamente esse é o termo que a gente usa, o cancelar alguém é o termo para matar alguém, entendeu? A gente começa dentro da gente, expõe às vezes numa rede social e aí isso vai desenvolvendo até que a gente não consegue ver que do outro lado tem uma pessoa. Sim. Entendeu? Então, assim, eu lembro que nesse dia dessa lição, o Anderson já começou falando: eu nunca matei ninguém. Eu nunca matei ninguém. Aí, no meio da lição, ele... Calma aí. Então, né? Mais pro final... tem algum advogado por aqui? Nós temos um advogado, graças a Deus. Mas mais pro final, ele já estava muito mais ponderando. Por quê? Porque aqui Moisés fala sobre o ato, Cristo fala sobre as raízes que vão te levar a cometer um ato, né? Ou as raízes que vão te levar a matar essa pessoa para você. Né? Como é que você entende, Tairana, essa parte dessas motivações de um coração que está ressentido ou que no seu coração você cancelou alguém? Então, principalmente neste tempo de polarização que estamos vivendo, o cancelar alguém muitas vezes está atrelado ao falar mal, denegrir alguém, a outra pessoa que tem um pensamento oposto ao seu. O que eu aprendo nisso, que você também não precisa agir falsamente, falar que gosta da pessoa, mas você também não precisa tornar aquela pessoa como um monstro, uma pessoa ruim. Então, o cancelamento, para mim, nessa visão, é não monstrificar uma pessoa, né? Até porque às vezes a gente mata no nosso coração, tem aquele sentimento ruim e acaba levando ali a sociedade, cada pessoa a também matar, a também cancelar aquela outra pessoa. Exatamente o que eu ia falar. Eu lembro que eu falei de um DVD do irmão Lázaro, do falecido irmão Lázaro, em que a gente estava ali, em que ele fala sobre esse sentimento novo, né, que, na canção, e que lá ele dizia assim: nós temos que tomar cuidado com a imagem que nós construímos de alguém na mente do outro. Entendeu? Então, assim, nunca fica eu cancelo só para mim. Nunca fica. Nós somos seres comunitários, né? Se eu estou magoado com alguém, eu vou falar com outro alguém. Entendeu? Então, nessa caminhada, corre justamente esse risco de o quê? De eu começar um processo de matar a pessoa para mim e eu começar a despertar em outra que também mate esta, entendeu? E aí, Anderson, o que mais que a gente pode arrancar aqui dessa ressignificação de Cristo acerca do homicídio?
Não, principalmente essa ideia de que já falou muito sobre esse cancelamento. O cancelamento ele não fica apenas nesse âmbito meu. Eu quero não simplesmente calar a pessoa, como o Tairone falou, mas eu quero que essa pessoa se anule diante de toda a existência. Eu quero eliminar a existência dessa pessoa. Então, assim, esse movimento que nós temos agora, desse cancelamento, que ele começa por virtual, e eu percebo que quando é uma pessoa, um artista, uma pessoa famosa, ele quer que a pessoa pare de vender, quer que a pessoa seja cancelada, perca tudo que ela tem. Então, assim, esses novos modelos, né? É uma inquisição. Sim. É assim, é exatamente isso que a gente percebe. Estamos aqui falando sobre cancelamento, né? Mas é exatamente isso. Quando a gente percebe essas movimentações na internet para cancelar pessoas e tudo mais, o que a gente percebe é que não há uma chance dessa pessoa se arrepender e mudar. Não, nós não queremos arrependimento nem mudança. Acabou, não. O que essa pessoa fez é passível da pena de desistir da sua vida. Sim, a própria pena de morte virtual, né? Mas que afeta no físico também da pessoa, afeta no financeiro. Então, assim, acaba que nós viramos esses novos juízes que vamos decretar quem vive e quem morre, né? Então, nós falamos desse Deus, que é aquele que controla a vida e a morte de alguém. E isso tudo permeado pelo ódio que está. Então, assim, nós discutimos na lição, lembra que a raiz de tudo isso, ela está no ódio. Então, Cristo anunciando ali, olha só para você ver, antes que você cometa homicídio, olhe dentro do seu interior e perceba uma raiz de ódio. Esse ódio que quer calar o outro e que quer que o outro sofra calado ainda, né? É quase que o diálogo de Deus com Caim. Sim. Olha, o teu desejo virá contra ti, cabe a você dominá-lo. Olha, Tipo anunciando, né? você vai matar o teu irmão. Domina isso, domina esse desejo, porque você pode. Você falou porque podia. Sim, sim. Né? E também, logo depois, também a pergunta que depois que ele comete o homicídio, né, ele faz a pergunta aí, cadê o seu irmão? A resposta para Deus mesmo foi de ódio. E aí, será que eu sou guardador? Será que eu tenho alguma coisa a ver com meu irmão? E essa é a pergunta que a gente se faz diante desse contexto desse questionamento sobre homicídio. A vida do meu irmão ela é importante, eu sou guardador da vida do meu irmão? E a resposta é sim, né, Rafa? Agora, uma pergunta interessante sobre esse fato de Caim ali, Caim e Abel e esse ocorrido entre eles. Se no relato bíblico tivesse dito pra gente sobre outros irmãos ali já presentes naquele cenário, o que vocês acham? Qual seria o testemunho de Caim acerca de Abel para os outros irmãos? Seria igual ao de José, né? Exatamente igual ao do José. Exatamente. Você vai lembrar que os irmãos de José estão vendo ele vindo de longe e eles estão irados com José. Por quê? Porque José é o mais querido, porque José é mimado, porque a túnica dele, né? E eles estão reclamando de José e disso que surge o plano para poder matar José. O plano é para matar, é um irmão que intervém e fala assim, vamos vendê-lo, né? Que não recaia sobre nós o sangue do nosso irmão. E é exatamente isso, às vezes, que a gente faz. Né? Na lição nós falamos sobre isso, sobre essa disposição nossa de externar uma imagem do outro, que às vezes é uma imagem que eu criei. Às vezes, eu criei, não é, a pessoa é do mal, assim, talvez não seja assim igual eu estou pensando. Sou eu que não consigo suportar talvez o convívio, qualquer outra coisa. Mas nem por isso nós deveríamos matar as pessoas para nós e matar essas pessoas na vida de outros e outros. Você falando sobre isso, Rafa, eu lembrei muito de... O que a psicologia vai falar muito sobre isso, sobre esses sentimentos reprimidos. Às vezes nós estamos tão fatigados com inúmeras coisas, cansados por inúmeros fatores ou tantos sentimentos guardados e que acaba que a gente vai explodir em cima de alguém. Sempre vai ter uma hora que a gente vai explodir. E talvez aquela briga que você vê que é a mínima de um casal, ou de uma pessoa, de uma família, ou de amigos, se torna aquela coisa enorme, imensa. Fala assim, por que tá aquela briga daquele tamanho? Mas é porque tinha muito sentimento guardado na pessoa. Então, quando você não faz essa visita interna, quando você não se visita, não avalia o seu coração, você pode acumular tristeza, acumular ódio, acumular esse desequilíbrio, não ter a mansidão que o texto vai te convidando a gente a ter, e acaba que nessa hora você vai acabar explodindo sobre quem não merece e podendo cometer até mesmo esse homicídio ou coisas terríveis sobre a pessoa. É Jesus chamando a atenção, mais uma vez, olhem para o coração de vocês, sabe? E aí eu me recordo do salmista, né? Porque mesmo a gente olhando, como a gente também é tendencioso a ver o que a gente quer ver, é exatamente por isso que o salmista talvez peça, Senhor, sonda-me e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Porque se eu olhar para mim, eu vou falar que está tudo bem. Mas se o Senhor olhar, se eu falar que existe algo em mim que não é compatível com a vida que o Senhor quer que eu viva. E parece que essa questão do homicídio é incompatível, por quê? Porque
o povo da lei, o povo que segue Moisés, eles estão pensando na prática, né? E Jesus está falando, olha, a relação entre vocês é uma relação homicida. É uma relação homicida, entendeu? Por exemplo, a forma como o judeu lida com o samaritano é uma relação homicida. A forma como o judeu olha para as nações é uma relação homicida. Talvez sejam essas as exortações, os ensinamentos que Cristo estivesse tentando trazer naquele contexto. Principalmente no livro de Jonas, né? A denúncia está sendo feita ali, é esse coração de Deus que é misericordioso, mas também do coração de Israel que é nacionalista e que é excludente. Então, assim, enquanto Jonas estava dentro do barco, ali havia pessoas de todo tipo de nação. E quando todos estavam desesperados porque estava chovendo, clamando ao seu próprio Deus, Jonas falou assim, eu estou nem aí, eu vou ficar dormindo aqui. Ele estava naquele sono dele, desse sono mesmo, da indiferença, em detrimento ao sofrimento alheio de toda a nação. Então, assim, acaba que é esse egoísmo, esse individualismo, que acaba também matando o outro, para que eu sobressaia, então é melhor que você morra, né? E parece assim parece, né, uma possibilidade também de uma observação prematura, que o profeta Jonas, ele parece que tinha matado os ninivitas dentro dele, porque para ele era muito mais lícito que Deus reverberasse a decisão dele. Né? Eu queria muito mais que Deus fizesse como eu já fiz. Para mim, eles tinham que morrer, são sanguinários. Né? Não, e tanto que parece que indo nessa linha, tanto que ele matou realmente, tanto que depois que Deus faz todo aquele processo de conversão em massa, ele vai chorar no final. Ele se arrepende, que Deus bom demais, que ódio dele, ele é muito misericordioso, e ele vai chorar debaixo daquela planta. E Deus faz todo aquele sinal com a planta, mata ela para mostrar como que ele é o Deus soberano de tudo. E é engraçado demais, então, olha só. Nós estamos aqui falando de um texto, a gente foi lá para Jonas, estamos falando aqui de um Deus que envia um profeta para poder falar do seu amor a uma nação sanguinária. O profeta talvez no seu coração tivesse matado essa nação como quem pensa assim, eles não são dignos, eles não merecem, qualquer um, eles não, Deus. Deus, contrariando o profeta, transforma a vida de todos aqueles homens de Nínive, salva todo mundo ali, e o profeta, ele fica indignado, porque Deus não perpetuou o que estava no coração dele. Como se ele dissesse para Deus, Deus, eu já havia matado esse povo no meu interior, por que o Senhor não repercutiu a minha opinião, a minha atitude, né? E olha só, é um profeta, alguém chamado para falar as palavras e a vontade de Deus. Quantas vezes você, quantas vezes eu, quantas vezes a gente, mesmo tendo sido chamado para ser sal da terra, luz do mundo, para brilhar a nossa luz, a gente não fala palavras de morte. Porque a gente acha que nós somos mais dignos, mais merecedores, ou porque a gente olha e julga que algum grupo específico não merece ser conquistado pelo Senhor. Né? Eu quero fazer uma oração por você, a gente está terminando o nosso encontro de hoje, mas para que nesse resumão que nós fizemos aqui do Sermão da Montanha, até onde chegamos, né, você possa ter essa capacidade de viver essa ética do reino, que você perceba que as bem-aventuranças falam sobre uma vida que é vivida debaixo dessa sombra de Cristo, que nos ensina uma ética de um outro reino, uma ética de um outro lugar, no nome de Jesus. Quero poder orar por você. Pai, eu quero te louvar e quero te engrandecer, quero te exaltar nesse dia pela sua bondade, pela sua fidelidade, pela sua graça e amor, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Pai, por nos permitir não somente conhecer, mas experimentar uma ética, Pai, que nos transforma de dentro para fora. Nós não somos sepulcros caiados, nós não somos chamados a viver uma hipocrisia, Pai. Obrigado pelo processo, Pai, de santificação, que é o que nos mostra que nós estamos errando às vezes, mas estamos no caminho. Nos dê graça, Pai, para que quando nós cairmos dessa ética, a Tua poderosa mão nos levante, Pai, de novo e nos recoloque nesse caminho. Em nome de Jesus. Amém. Oh, maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder te adorar.
Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele possa estar contigo mais essa semana. Na semana que vem nós nos vemos aqui. Deus te abençoe.